Olá, crianças! Tudo bem? Estamos de volta no nosso canal Doce de Alegria. E hoje nós vamos terminar de contar a segunda parte da história de Esther. Mas antes, roda a vinheta! No casamento da Esther. Lembra que o rei escolheu a Esther, né, para se casar? E aí foi uma festa, uma celebração muito linda, maravilhosa, lá no palácio. E vocês sabem que, além do rei ter simpatizado com a Esther, o povo também simpatizou muito com ela, porque ela era muito maravilhosa. E por ela ter casado com o rei, o Mordecai, lembra do Mordecai, que era o primo dela, né? Que quando ela ficou órfã, ela foi morar com ele, e ela era radaça dele, né? E ele não deixou de acompanhar, ele foi convidado para a cerimônia do casamento e ele sempre acompanhava a sua radaça, né? Porque ele gostava muito dela, ele queria saber o que estava acontecendo. Um certo dia, quando ele estava passando no corredor do palácio, ele ouviu dois servos conversando um estranho papo, viu? E ele se assustou quando ele ouviu. Sabe o que era? Eles estavam tramando que eles queriam matar o rei. E aí, Mordecai correu lá e contou para Esther. Esther foi lá e contou pro rei. E o rei foi salvo pelo Mordecai. Na província, sempre tinha muito trabalho, né? O rei tinha muitas preocupações, tinha as guerras, tinha muitas coisas que ele precisava resolver. Então, ele resolveu nomear um servo dele que estava lá no palácio para ser tipo assim um gerente, sabe? Não existe o gerente, subgerente. E aí, ele chamou Amã para ser o seu ajudador, para ajudar ele, né? Resolver todas as coisas, planejar as guerras. E Assuero ordenou que chamasse o príncipe Amã. E Amã correu e foi lá. E ele ficou todo alegre, porque ele realmente, ele tinha, olha, um olho grande por aquele palácio, por aquelas coisas, sabe? E ele queria fazer parte ali também, né? E aí logo o rei chamou ele entrou ali no palácio. Quando ele começou a entrar de cabeça erguida, as pessoas que estavam lá no palácio se prostraram assim, ó. Mas teve uma pessoa que não se prostrou, não. Sabe quem? Mordecai. Mordecai não se prostrou. E aí as outras pessoas ficou assim, confusa, né? Ué, foi lá perguntar pra ele, o Mordecai, por que você não prostrou? Ele falou assim, sabe por quê? Porque esse homem é muito mau. Tudo que ele faz com maldade. Os pensamentos dele, tudo é com maldade. E você sabe que Amã ficou furioso. Amã ficou, né? Porque o Mordecai não se prostrou diante dele. E foi passando os dias, o Amã, como ele tinha, né, acesso ao rei, ele podia conversar tudo que ele queria com o rei. E um certo dia, ele conversando com o rei, ele chegou para o rei e falou assim, olha, meu rei, tem um povo aqui na cidade de Suzã que eles não é muito bom não, esse povo, sabe? A gente precisa agir contra eles. E o rei, como ele tinha muita ocupação e ele tinha confiança em Amã, né? Ele já tinha colocado até um anel para ele resolver o que ele quisesse. Na ausência do rei, Amã podia resolver o que ele quisesse. E aí foi aonde ele levantou uma lei que destruísse todo aquele povo, as crianças, as mulheres, todo aquele povo.
Ah, crianças, a cidade ficou no desespero só. A cidade ficou quando soube dessa ordem do rei, que era para eliminar esse povo. E Assuero não prestou muito atenção, né, ao que estava sendo dito, e porque ele falou que confiava no Amã, né? Porque Amã estava ajudando ele. E também porque ele tinha muitas coisas para resolver, né? Quando Mordecai ficou sabendo, esse povo era o povo de Mordecai. Era o povo que ia ser destruído. E aí Mordecai ficou tão preocupado, tão angustiado. Ele pegou a roupa dele, rasgou a roupa dele, se sujou de pó, assim, ó, e ficou pelas ruas com aquela imensa dor, sem saber o que fazer. Mas aí, lembra que eu falei que ele era temente a Deus? Lógico que Deus ia dar sabedoria para ele, né? E aí ele lembrou e ele chegou, ele falou assim: eu preciso falar com a minha Hadassah. A Hadassah é que vai me ajudar. Mas aí, como ele estava muito angustiado, a Esther descobriu. A Esther falou assim: o que está acontecendo? Que esse povo está nesse alvoroço todo. A Esther descobriu o que estava acontecendo. Ela chamou um servo dela, né? E falou assim: olha, vai lá aonde está Mordecai e pergunta para ele o que está acontecendo. E o servo foi lá conversar com Mordecai. Quando ele chegou lá, ele falou assim: a rainha Esther mandou perguntar o que está acontecendo. E aí Mordecai falou: olha, fala para a rainha que ela agora tem que agir. Não foi à toa que o nosso Deus Todo-Poderoso colocou ela ali dentro daquele palácio. Ela é que vai poder nos ajudar, porque esse maldito homem quer acabar com o nosso povo. Diga a Esther que somente ela é que pode impedir a crueldade de Amã. Ela não se tornou rainha, foi à toa não. Deus tem um destino para o nosso povo. E o servo correu lá e falou com a Esther. E aí a Esther falou assim: olha, você volta lá e fala com Mordecai que é para nós fazermos 3 dias de jejum, sem beber água, sem comer nada. 3 dias, todo o povo. Eu também vou fazer também. E aí, os 3 dias eles fizeram, porque ela falou assim, que com aqueles 3 dias, ela ia chegar na presença do rei para conversar com o rei. Sabe por quê? Porque na presença do rei só podia chegar quem ele chamasse. Quem chegasse na presença do rei que não fosse convidado era eliminado. Então a Esther falou assim: eu vou orar e o nosso Deus vai nos abençoar. E foi o que aconteceu. No final dos 3 dias de jejum, a Esther já tinha um plano maravilhoso para chegar na presença do rei e falar o que ela queria. E ela chegou, ela teve coragem, ela chegou na presença do rei. Mas aí o rei se alegrou com a presença dela. E aí ele perguntou: pois não, majestade, o que você deseja, minha rainha? E aí ela falou: majestade, eu só vim lhe fazer um convite. Eu quero fazer um banquete para você e para Amã. Aí ele falou: tá bom, pode fazer que nós vamos ir. E ela fez esse banquete lindo, maravilhoso. Amã ficou todo achando que era o bambambam, porque ele tinha sido convidado pela rainha. E aí a esposa dele, vendo que ele ficou muito contente, logo falou assim: todo mundo tá contente com você, só Mordecai que não. Você devia mandar fazer uma forca para enforcar ele, para matar ele. E foi o que ele fez. Amã mandou fazer uma forca para enforcar Mordecai. E aí, depois eles foram lá para o palácio participar do banquete da rainha. E chegando lá, a rainha viu que ainda não estava na hora de falar o que ela queria. E o rei perguntou:
Pois não, minha rainha, pode falar o que você deseja. Pode ser até a metade do meu reino, não tem problema, eu darei para você. Mas a Esther era esperta, muito sábia. Ela não falou nada porque não estava na hora ainda. E o rei saiu e o rei ficou preocupadíssimo porque ela pediu para fazer outro banquete e não tinha falado ainda o que queria. E ele ficou muito preocupado que perdeu até o sono. E aí, sabe o que ele fez? Pediu um dos servos para que buscasse um livro, o livro que era escrito no palácio dos feitos, tudo que acontecia no palácio, eles escreviam. E aí o servo foi lá, pegou o livro e começou a ler. E ele leu justamente os últimos acontecimentos. E sabe qual eram os últimos acontecimentos? Que Mordecai tinha salvado a vida dele, né? Que escutou a conversa dos servos lá que ia matar o rei, e o rei mandou matar aqueles servos que ia matar ele. E aí ele perguntou assim: foi feita alguma homenagem, alguma coisa para esse Mordecai? E aí o servo falou: não, senhor, não foi. Ele falou assim: eu preciso fazer uma homenagem para ele. E chamou Amã. Amã estava entrando já no palácio, na presença do rei, para dizer que ia enforcar Mordecai. E quando Amã chegou, ele falou assim: que bom que você chegou. Deixa eu te perguntar, o que eu faço com uma pessoa que salvou minha vida? Eu quero homenageá-la. Aí ele pensou que era ele, Amã. Ele falou assim: majestade, sabe o que você precisa fazer? Coloca as melhores vestes, o melhor animal que você tiver aí, monta nesse animal, põe uma coroa na cabeça e sai pela rua, e o povo gritando que está sendo homenageado pelo rei. E foi o que ele fez. Ele falou assim: tá bom, então chama Mordecai. Aí ele ficou espantado, a Amã achou que era ele, né? E ele chegou e chamou Mordecai e foi lá e colocou. Mas só que ele ficou furioso, né? Mas ele não podia desobedecer o rei. Ele tinha que arrumar o Mordecai do jeitinho que ele tinha falado. E Mordecai montou na carruagem, todo vestido bonito, e o povo lá gritando. E ao fim da homenagem, Mordecai ficou contente, porque ele sabia que aquilo ali era uma coisa boa para ele. Enquanto isso, estava rolando lá os festejos ainda do segundo banquete, né? Lembra que a rainha pediu para fazer um segundo banquete? E ela fez. E Amã foi lá no banquete junto com o rei. E chegando lá, o rei perguntou para ela assim: diga, minha rainha, qual é o seu desejo? E aí ela falou assim: o meu desejo é que você possa livrar o meu povo da morte. Eu não quero morrer, rei. Aí o rei ficou espantado. Como assim não quer morrer? Aí ela falou assim: meu rei, esse homem aí, o Amã, é um homem muito mau. Foi ele que fez a ordem para que o meu povo fosse sacrificado, para que pudesse matar todo o meu povo. E o rei ficou sem entender nada. E o Amã pediu misericórdia para a rainha, se ajoelhou nos pés da rainha, pediu para a rainha assim: rainha Esther, imploro pela minha vida. Aí ela falou assim: Amã, você foi muito orgulhoso, você foi muito má, você não pensou no meu povo. Mas rainha, eu não sabia que você era prima do Mordecai e que aquele lá era seu povo, eu não sabia, rainha. Aí a rainha falou assim: você foi muito má, então você deva pagar tudo que você fez. E aí, sabe o que aconteceu? O rei mandou pegar Amã e os servos carregaram Amã
e enforcaram o Amã. E sabe aonde que ele foi enforcado? Na forca que ele tinha feito para Mordecai. Lembra que eu falei com vocês que ele tinha mandado fazer uma forca para matar o Mordecai, o primo da Esté? E sabe o que aconteceu? O rei mandou chamar o Mordecai e falou assim com Mordecai: vou te dar este anel, você pode fazer o que você quiser com o seu povo, tudo que eu te ordenar para fazer, você tem liberdade para fazer. Lógico que o rei não podia anular aquela lei, mas só que depois que ele passasse a autoridade para o Mordecai com aquele anel, Mordecai podia, né, livrar aquele povo de serem mortos. E aí o rei ficou tão aborrecido, que ele mandou também buscar os 10 filhos de Amã, a esposa de Amã, mandou matar tudo. Mandou embora aquele povo má. E aí o povo, eles festejaram, o povo lá de Suzã, o povo de Esté, o povo de Mordecai, né? Eles festejaram. E a rainha ficou muito feliz. A rainha chegou lá na frente do palácio com o rei, com o Mordecai, e viu aquele povo tudo livre, aquele povo que foi livre de uma maldição. E sabe por quê, criança? Porque essa história de Esté é uma história de um exemplo maravilhoso. Esse exemplo, se nós colocar em nossas vidas, nós podemos fazer a diferença. A Esté, ela não teve medo, porque ela tinha um Deus Todo-Poderoso. Ela temeu aquele Deus e ela sabia que aquele Deus Todo-Poderoso iria ajudar, iria responder às suas orações. Sabe, criança, ela foi corajosa. É isso que nós temos que ser, corajosos. Nós temos que enfrentar este mundo e mostrar para a humanidade que nós podemos fazer a diferença, sabe, crianças? Quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que temos um Deus Todo-Poderoso, Ele está pronto a nos ajudar. Então, criança, que essa história de Esté seja um exemplo para cada um de nós. Ela tinha um caráter, ela era amável. Nós também podemos ser amáveis, carinhosos. Nós podemos ser uma pessoa boa, porque tanta maldade existe neste mundo, não é verdade, crianças? Muita maldade existe. Se as pessoas tivessem mais bondade no coração, com o desejo de amar o próximo, seria diferente, não é, meus amores? Por isso, vamos tomar para nós como exemplo essa história maravilhosa e sermos fiel ao Senhor, porque Deus, Ele sempre foi e sempre será fiel para cada um de nós. Assim como Esté pôde livrar o povo, nós também podemos ter acesso de chegar ao Senhor Jesus. E a hora é agora. Vocês podem, aí no lugarzinho onde vocês estão, abrir a boquinha de vocês e dizer: eu quero esse Deus de Esté para mim. Eu quero esse Deus que age. Eu quero esse Deus na minha vida. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Tá bom, meus amores? E aí, vocês gostaram da história? Muito bem, então vamos orar e agradecer ao Papai do Céu por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Papai do Céu, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor, ó Pai, através dessa história de Esté, assim como essa rainha pôde, Senhor Deus, ter, ó Pai, sabedoria dos altos céus para estar ajudando esse povo, nós também possamos ter desejo no nosso coração, Senhor, de poder ajudar o
próximo, de fazer o bem para as pessoas, Senhor. Coloque em nós, ó Pai, um coração sincero. Por isso nós te louvamos, nós te exaltamos. É em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém? Beijo no coração, criança. Até a próxima. Tchau.